Olá, que bom ter você com a gente para mais uma explicação. Para começar, pensa aqui comigo numa coisa. Se alguém deixar de participar de um ritual religioso, tipo o batismo ou a ceia do Senhor, será que isso significa, na mesma hora, uma condenação eterna? Tipo, será que esses rituais são a chave definitiva para o céu? Bom, o material que a gente vai explorar hoje mergulha fundo na teologia cristã para responder exatamente a essa pergunta. E olha, a resposta é bem surpreendente. Então, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro está super organizado hoje. A gente vai passar pelo perigo da idolatria, entender a ceia e os penitentes, e depois viajar por 3 dimensões de tempo da ceia: o passado como memória, o presente como comunhão e o futuro como esperança. Começando pela nossa primeira parte, o perigo da idolatria e esse nosso foco quase automático nos rituais. Essa inclinação natural do nosso comportamento nos leva direto para aquela pergunta central que eu fiz agorinha. Os rituais religiosos têm mesmo o poder de salvar a gente? Sabe, as fontes explicam que a nossa tendência humana, por natureza, é sempre procurar um atalho. É como se a gente quisesse dar um poder quase mágico ou salvífico para essas cerimônias, achando que só o ato mecânico de fazer aquilo já garante um lugar no céu. E isso ilustra brilhantemente onde essa nossa mania de buscar atalhos acaba parando. As pessoas costumam depositar a confiança final na própria instituição da igreja, no livro físico da Bíblia, no ato do batismo, na ceia, no símbolo da cruz e até em várias relíquias. Mas o texto que estamos analisando argumenta que tratar qualquer uma dessas coisas como a própria fonte da salvação é, na verdade, uma distorção grave do evangelho cristão. É basicamente uma ofensa à completude da obra de Jesus. Para fundamentar essa forte rejeição à ideia de que ritual salva, as fontes se ancoram nessa passagem bíblica fortíssima. O grande argumento teológico aqui está naquela expressão "uma vez pelos pecados". O estudo diz que isso significa que a obra de expiação já está totalmente concluída. Ponto final. O sacrifício foi feito de uma vez, por todas, de um jeito tão perfeito e soberano que tentar adicionar qualquer ritualzinho para completar a salvação é simplesmente impossível. Vamos agora para a nossa segunda parte, onde a gente vai falar sobre a ceia e os penitentes, entrando no padrão teológico bem rigoroso do bispo inglês do século XIX, J. C. Ryle. O ponto crucial aqui é entender esse contraste enorme. A gente precisa derrubar um mito. A ceia não é um meio de justificação e não é uma ferramenta de conversão. Ela não pode dar perdão para quem ainda nem buscou esse perdão, sabe? Na realidade, segundo Riley, trata-se de uma ordenança desenhada especificamente para quem já se arrependeu, já crê e já foi convertido. O objetivo é fortalecer uma fé que já existe e não criar graça do nada num coração que não se arrependeu. E olha o peso teológico desse alerta do J.C. Ryle. É uma declaração super firme de que ninguém, absolutamente ninguém, pode pular as etapas do verdadeiro arrependimento e da fé, tentando usar a ceia como se fosse um bilhete de atalho para o céu. As fontes são bem claras e contundentes nisso. Rituais exteriores jamais, em hipótese alguma, podem substituir aquele compromisso interior verdadeiro. Mas calma, não são só alertas pesados, não. Se por um lado a ceia não salva, o material descreve benefícios que são incrivelmente vitais e animadores para o crente verdadeiro. Participar dessa refeição com a atitude certa traz uma energia renovada, ela aumenta a fé viva, deixa mais clara a obra da expiação e, como diz a última frase, rega as raízes espirituais da alma. Então, em vez de um truque mágico, a ceia é descrita como um alimento forte que traz luz, saúde e paz de forma contínua. Bom, vamos avançar e ver como tudo isso se constrói ao longo do tempo. O pastor presbiteriano Léo Schuster, que é citado no nosso material, oferece um mapa visual excelente. Ele divide a ceia em 3 dimensões de tempo que não se separam. Começa lá no evento histórico de 2000 anos atrás, passa pela nossa realidade de hoje e vai até a promessa eterna. Vamos explorar cada uma delas com calma. Entrando na nossa primeira dimensão, que é a parte 3 do nosso estudo, a dimensão passada, focada na memória. O próprio Jesus ensinou os seguidores a fazerem isso em memória dele, para nos ancorar no passado. O estudo destaca que lembrar ativamente do que Jesus fez permite que os crentes baseiem a vida todinha numa vitória que já aconteceu. É como um escritor antigo citado nas fontes disse: essa refeição funciona quase como uma taquigrafia do Evangelho. É um resumo poderoso onde primeiro a gente escuta a mensagem e depois prova fisicamente dela.
Avançando para a parte 4, a dimensão presente. Aqui o foco é na comunhão e no que acontece no exato momento da refeição hoje. É super importante a gente definir bem esse termo. O texto faz questão de esclarecer que a ceia não é só ficar lembrando do passado com saudade. E também não quer dizer que o pão e o vinho mudam fisicamente, tá? A grande sacada é que Jesus está verdadeira e espiritualmente presente ali no ato, unindo a comunidade entre si e a Ele mesmo. É o Espírito Santo que, pela fé, transforma essa memória numa comunhão super viva e atual. E tem um detalhe nas fontes sobre essa dimensão presente que eu acho fascinante. Para quem está de fora, quem ainda não é crente e está só observando a igreja participar, esse ato funciona como um eco amoroso de Jesus. É tipo um convite constante, chamando todo mundo que sente aquela fome e sede espiritual para se aproximar e encontrar de fato descanso e nutrição de verdade. E finalmente chegamos à parte 5, a dimensão futura, que é toda sobre esperança. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é como o próprio Jesus, bem na hora de instituir a cerimônia, não deixou a visão dos discípulos parar ali na mesa. Com essas palavras exatas, ele apontou a visão deles direto lá para o futuro. As fontes nos mostram que a ceia é tipo um aperitivo, um antigosto provisório daquelas bodas celestiais que, segundo a teologia cristã, estão esperando os crentes no fim da história. E dá uma olhada nesse contraste profundo revelado por essa dimensão futura. O texto reconhece a realidade dura do nosso estado atual. Nós somos descritos como criaturas quebrantadas, vivendo num mundo caído onde a dor e as falhas estão por todo lado, né? Mas, através do corpo quebrado lembrado na mesa, existe essa promessa incrível de uma esperança futura. A garantia de que um dia todos seremos feitos completa e integralmente inteiros de novo, sentados para o maior de todos os banquetes. Para fechar a nossa explicação de hoje, a gente fica com essa reflexão super provocativa. Se a obra já foi completada e nenhum ritual tem mágica para salvar por conta própria, como é que a gente se posiciona diante disso? Essa pergunta convida a gente a examinar a nossa própria postura. A graça, afinal, não é algo que a gente compra cumprindo um ato mecânico. Ela foi feita para ser recebida com muita humildade e gratidão. É um pensamento forte para a gente levar e que com certeza vai muito além do que acontece ao redor de uma simples mesa.